Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Hoje estudaremos um texto super pedido por vocês. Aliás, que texto que não é pedido por vocês, que Deus preparando, eu trago aqui a parábola do trigo e do joio, que está escrito em Mateus, capítulo 13, verso 24 até 30. É um texto curtinho, só que ele tem muito fundamento. E tem aqui a questão de anáfora. O que nós trabalharemos? O título. Você escolhe qual sinalização para parábola. Tem que falar devagar, senão dá um trava-língua. Parábola, conhecemos esse aqui, é o P, parábola. Temos também esse aqui, comparação. Tem também este aqui, ó. Tá vendo? Você pode virar a mão. Parábola. E tem também a história. Esqueceu algum dos sinais? Lembra que é uma história. Tá tudo certo. Funciona. E aí nós temos o sinal de trigo e joio. Trigo. Coloca a tua mãozinha aberta, coloca ela aqui, coloca a base no título, tá vendo? E faça ela com esse movimento para dentro aqui. Como se aqui está cheio de frutinhos e isso pende. Trigo, tá? Nem precisa fazer tanto assim, é que eu tô fazendo bem para ficar no vídeo ali. Ó, isso aqui pende. O joio, você também coloca a base, que ela é uma planta, e deixa só 4 dedos aqui, porque o joio, ele não tem frutinhos aqui dentro. Então, ele sempre permanecerá em pé as pontinhas, tá? Esse aqui é o nosso título, já fizemos parábola, já fizemos trigo e joio. Aqui, tudo isso será uma sintaxe só. Nós trabalharemos aqui à frente, lembrando que no momento da anáfora, a tua sintaxe funciona aqui. E nós temos ali o versinho 24, que começa dizendo assim para nós: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Quem propôs? Evangelho, Mateus, nossa obrigação saber quem é que estava aqui nessa área. Então, eu começo minha sintaxe como? Em uma área. Você marcará a pessoa que você quer aí. Pessoas, multidão, estava aqui. Agora eu centralizo Jesus, coloquei Jesus aqui como narrador. E aí, esse narrador Jesus começa fazendo o quê? Uma parábola, eu vou anunciar, ou eu vou explicar, ou eu vou falar. Propôs, tá vendo? Expressou essa parábola, ou eu falei, ou eu disse, tá? Assumi aqui. E aí, o que acontece? Tenho que trazer o que é que ele está dizendo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Então, se é reino dos céus, eu já levo lá. O reino dos céus. Eu posso fazer aqui, ó. Comparado a quê? Que eu já estarei correndo. Porque para eu comparar, eu tenho que colocar o outro item antes. Mas eu não tenho tempo de fazer o homem. Vai que eu perca algum conteúdo? Eu não sou boba, eu já coloco. O reino dos céus é comparado a quê? Aí agora eu volto. Um homem, trouxe um homem aqui, que no campo, o campo eu fiz pro lado esquerdo. Sementinha, semeou. Assumi esse homem semeador ali. E essa semente, ela era o quê? Uma boa semente, uma semente de qualidade. Ou uma semente, ó,
Ou uma semente ótima. Qual qualidade você colocará como boa? Boa. Também, de repente, você só lembra essa, cabe também. O que mais que cabe? E ele semeou ali, certo? Ou então, já posso fazer uma semente de qualidade, semeou. Talvez, para terminar o verso, você faça mais de uma semeadura, tá? Mas já semeou aqui, tá tudo certo, tá valendo. Vamos para o verso 25? No versinho 25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Presta atenção, esse versinho 25, olha a informação que ele traz para nós. Mas dormindo os homens. E aí você fala, mas no versinho de cima eu coloquei um homem só, não tem problema. Faz aí um complemento, você adapta o seu verso para esse verso aqui, tá? Para passar esse entendimento correto. Então eu posso fazer e ele também os servos. Eu posso até continuar aqui, ó, trabalhar, trabalhar, trabalhar e dormiram, certo? Faço eles dormindo aqui. Por que eu já coloco dormindo para o lado esquerdo? Porque é o lugar que estava o campo, para não dar nenhuma confusão, tá bom? Dormiram aqui para o lado esquerdo. Aí agora, olha o que fala o nosso verso. Continua, não é? Veio o inimigo. Então, narrador marca o personagem, eu marco. O quê? Um homem inimigo veio aqui. Sabe, traz aquele inimigo até assim com cara de malvadeza. Meio que assim, sabe? Faça isso. Faça essa malcriação aí, porque pra gente mostrar que é inimigo. E o que ele fez? Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí você fala assim, eita! Mas como que eu vou especificar que o homem já tinha semeado o trigo, que é só agora que eu vou saber? Calma! Por isso que nós temos as estratégias para dar conta de uma interpretação e para passar o contexto correto. O que eu faço aqui? Trago esse homem aqui, ó. Ali, eles. O que eu faço aqui, ó? Semente de trigo semearam. Eu? O que eu falei? Semente de quê? Agora eu marco o joio que eu fiz lá no começo. De joio, eu pego aqui do alforja, uma bolsa aqui, ó. Eu semeei e, tipo aqui, ó. Saio correndo para o lado que eu fiz. Liz, mas você fez muita firula. Não gostei disso, não. Sim, eu tô fazendo bem extravagante, bem grande, para você trazer para tua mão a tua escolha. O que é que cabe dentro do áudio. No momento que você tá lá ouvindo e sinalizando, tá? De repente veio só o inimigo e aqui semente de joio jogou. Mas de todo jeito é nesse verso que você tem que especificar que tinha trigo e que tinha joio. Tá bom? Não se desespera, presta atenção. Treina, 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 treina. Ora a Deus que Deus, Ele entrega a habilidade que nós tanto precisamos. Essa fluência aí. O que mais que nós temos agora? O versinho 26. Aí traz. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. A erva é o trigo. Então agora eu trago o narrador, certo? Ó, deixei narrador viradinho aqui para o meu celular para frente. Aí eu posso trazer aqui, ó. O tempo foi passando. Aqui, onde que eles tinham semeado, eu já venho direto com essa ervinha que foi crescendo. Essa ervinha que foi crescendo aqui. Foi crescendo. Espalha ela crescendo. Por que eu já faço a erva crescendo?
Porque se eu for direto aqui, ó, o que dá a impressão? Que é fogo, certo? Começou a crescer, sabe a plantinha que nasce duas folhinhas? Começou a crescer e aí aparece. Só que o que tinha? Classifica agora. Como você tem duas mãos somente, você não precisa fazer base. Mas classifica qual? O trigo e o joio crescendo juntinho aqui. Liz, eu quero pôr trigo na frente, não tem problema. Classifica, ó, tá vendo, ó? Esse foi crescendo. Já vira a tua mão, classificou aqui. E eles crescem juntinho, tá? Tudo juntinho aqui. Vai levando aí pra frente, ó. Tudo junto. Se você colocar só de um lado, é trigo só de um lado, joio só do outro. Você pode misturar os dois aqui. Você pode colocar permeando aí, tá bom? Que eles cresceram junto. Foi? Pronto. Verso 26 já. Versinho 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. Eu trago os servos, chegaram aqui. Olha, posso até fazer aqui e chamo: Ei, Senhor, aqui, semente de trigo positivo semeou. Então, o joio, por quê? Como? Tá? Agora, o Senhor vira para eles. Com certeza, um inimigo isso aqui fez. Ou então, o inimigo joio semeou. Trago isso. Vamos lá para o nosso verso, para nós concluirmos. Aí eles continuam, ó. E ele lhes disse, um inimigo aqui fez isso, e os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, agora ele continua. Um inimigo que isso aqui fez. Aí agora, os servos. O joio, arrancar aqui, ó. Você quer? Ou, nós aqui, você quer que nós o joio arrancamos? Veja aí, ó, arrancar, puxar da terra, tá? Puxa aí. Você nunca arrancou nada? Faça um exercício aí, pega alguma coisa aí do chão, levanta, põe peso, veja aí o que é que você fará para classificar essa colheita. Aí agora, o que ele fala? Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Aí eu volto o Senhor. Não, por quê? Se vocês aí, o joio aqui, for arrancar, ó, trigo, olha aqui, tá vendo? Trigo arranca junto ou também. Tá? Por quê? Eu tenho que deixar a mão livre do trigo porque eu tenho que sinalizar o arrancar. Não dá para eu classificar aqui e aqui e aí eu vou arrancar com que mão, entendeu? Depois você faça o exercício aí. Verso 30. Olha o que ele diz. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Vamos lá. Não, tipo assim, ó, não precisa. Agora eu trago as duas mãos juntinhas aqui, ó. O trigo e o joio crescendo aí, deixa. Ou eu posso até levar eles crescendo mais assim, ó. Tá vendo? Cresce eles aqui, ó. Deixa. O tempo vai passar. E na hora ou no período que tiver que cortar aqui, então os trabalhadores virão e o joio, pega o joio agora, separa, arranca, pega em feixe, molhos grandes, feixe, ata aí, coloca aqui, dá tempo de riscar o fósforo? Risca o fósforo e queima. Com certeza não dará. Você taca fogo aí, tá?
E o que mais que faz? Mas o trigo vai cortar, vai juntar e lá, aponto lá, já levo a minha mão para fazer alguma coisa assim, ó, e vai colocar lá e vai guardar. Pronto, era isso? Era essa a tua dúvida? Finalizamos. Porém, agora, se você tiver interesse, acompanha esse videozinho aqui até ao final, por quê? Já tem um vídeo que eu tenho, ele há muito tempo, ele estava guardadinho e servirá muito para esse momento aqui, porque faz a explicação sobre o trigo e o joio. Vamos lá? Segue aí até o final para você ficar por dentro, para tua mente abrir um pouquinho mais e para você entender claramente o que é que Jesus Cristo quer de nós. Que sejamos trigos de Deus. Deus abençoe. Até o nosso próximo estudo. Jesus contou uma parábola a respeito de como seria o povo de Deus ao longo da história da igreja. Ele disse que o mundo era como um campo, onde Deus plantou o trigo. Mas junto com o trigo surgiu o joio, que é uma erva daninha, que engana por ser muito parecido com o trigo, porém não dá fruto. E quando o trigo e o joio cresceram, e na parábola Jesus diz, um inimigo fez isso, e os trabalhadores perguntaram ao Senhor se queria que arrancassem todo o joio, o Senhor disse para não fazerem isso, porque na época do fruto seria possível separar um para cada lado, porque se antes disso fizermos a separação, é muito perigoso arrancarmos o trigo junto com o joio. E os discípulos perguntaram a Jesus, qual o sentido dessa parábola? E Jesus disse que o campo é o mundo, e o inimigo plantou o joio junto com o trigo. Muitas pessoas que estão nas igrejas aplicam essa parábola sobre as pessoas que levam a sério as coisas de Deus e as que fazem tudo de qualquer jeito. Até podíamos concordar com essa comparação. Porém, na parábola do joio e do trigo tem um detalhe muito importante que passa despercebido. Quando Jesus disse a parábola, ele cita que nem os trabalhadores, que podemos entender ser os anjos de Deus, tinham condições de separar o joio do trigo. Somente o Pai, no dia da colheita, podia saber qual era a erva daninha e qual era a erva produtiva. Mas na história da igreja, muita gente, desconhecendo a verdade sobre essa parábola, fica querendo por conta própria separar na igreja quem é joio e quem é trigo. Como fazem isso é que é muito perigoso, pois muitas pessoas julgam o outro com o seu próprio código de valores e transforma o seu código de valores em vontade divina, sendo que deveria ser totalmente o contrário, a vontade de Deus prevalecer sempre e nós andarmos por ela. Muitos julgam os outros que não são tão puros e santos quanto ele, como o joio no meio do povo de Deus. É muito fácil acusar as pessoas de joio. O nosso papel na Igreja de Jesus Cristo não é julgar quem é joio ou trigo. Nosso papel é crescer e dar frutos para a glória de Deus, para que no dia do juízo estejamos do lado de Cristo e não do lado da palha que será queimada. Precisamos ter em mente que somos pecadores e precisamos de Jesus em todos os momentos. E que não devemos julgar nossos irmãos. Isso não significa que não possamos condenar as coisas. Isso não significa que não possamos condenar e chamar o pecado pelo nome. Nós devemos chamar o pecado pelo nome. O que não podemos fazer é deixar de amar as pessoas por causa de suas diferenças. Devemos crescer para a honra e glória de Deus. Se em nós tiver frutos,
Se nós formos trigo de Deus, nós nos inclinaremos e todos verão a diferença, pois o cacho de trigo cheio, ele se curva, e o joio permanece sempre de pé. Essa é a diferença. Na hora da colheita, assim são separados, cada um de um lado do campo.